Isaías capítulo 9, verso 2, 5 a 7. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Meus irmãos, o surgimento das luzes é um dos primeiros indícios da época do Natal, não é verdade? Há luzes nas ruas, nas casas, nas praças, tudo parece envolto, meus irmãos, em milhões e milhões de estrelas. Todavia, essas luzes não são apenas decorativas, são simbólicas. Essas luzes simbolizam o que Jesus veio fazer. Jesus, ele disse lá em João 8, que ele era a luz do mundo. Ele veio trazer luz a um mundo repleto de trevas. Mateus, citando Isaías 9, versículo 1 e 2, nos diz que o povo que vivia em trevas viu grande luz. Uma grande luz raiou. Meus irmãos, João, acerca de Jesus, ensina o seguinte, em João 1, 9 e 10. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Queridos, aqui eu faço uma pergunta muito importante dentro desse contexto que nós vivemos no mundo, meus irmãos. As ruas repletas de luzes, mas a verdade é que o mundo se encontra em trevas. Eu pergunto, em que sentido o mundo está em trevas? Na Bíblia, para vocês terem uma ideia, o termo trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância. Significa, primeiro, que o mundo está repleto de maldade. O mundo está repleto de sofrimento. Isso é evidente quando olhamos para os noticiários. Veja o que acontecia na época do nascimento de Jesus: violência, injustiça, abuso de poder, gente sem ter onde morar, refugiados, fugindo da opressão, famílias em cacos, em angústia sem fim, exatamente como estão os nossos dias, meus irmãos. O outro sentido em que o nosso mundo está em trevas, irmãos, é porque ninguém conhece o suficiente, sabe o suficiente para poder trazer cura ao sofrimento que existe nesse mundo. O homem, por si só, ele não pode vencer a escuridão. Por mais que o homem tente projetar ações, projetos, em busca da paz, em busca da solução para os problemas sociais que existem no nosso mundo, o homem não vai encontrar, porque é preciso um retorno para Deus. É necessário que o homem seja reconciliado com Deus para que ele possa desfrutar de paz, para que ele possa ter a luz. Irmãos, a mensagem do Natal é que resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Observe que a Bíblia não diz que uma luz brotou do mundo,
mas que uma luz raiou sobre o mundo. Essa luz, ela veio de fora. A luz fora desse mundo, meus irmãos, e Jesus a trouxe para nos salvar. Por isso que, de fato, Jesus, ele é a luz. Eu queria só observar 3 coisas rapidamente com vocês. Primeiro, eu quero que você entenda o significado da luz. Quando Isaías ele fala da luz de Deus resplandecendo sobre o mundo em trevas, ele está usando aqui a imagem do sol como símbolo. A luz do sol que traz vida, verdade e beleza. O sol nos dá vida. Imagine se o sol se apagasse, não poderia existir vida na terra. O sol é uma fonte de vida. Por isso a Bíblia também diz que só em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Existimos apenas, meus irmãos, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos mantém de pé a cada dia, a cada instante. Nosso corpo, a nossa alma procedem de Deus. De acordo com a Bíblia, nós perdemos o relacionamento original que tínhamos com Deus, um relacionamento pleno, correto, mas foi perdido por causa do pecado que entrou no mundo, o pecado que trouxe as trevas. Essa, meus irmãos, é a razão pela qual acabaremos conhecendo a morte física e, consequentemente, a morte espiritual, por causa do pecado. Por isso que nós vivemos em um mundo onde as pessoas não têm esperança. Vivemos um mundo de perdas, um mundo descontrolado, um mundo carregado de vícios, de insatisfação, um mundo carregado de vergonha, de lutas, de incapacidade, de mudança. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. O sol nos mostra a verdade. Se você que é motorista, dirigir um carro à noite sem acender os faróis, é provável que você colida. Por quê? A razão, meus irmãos, é que o farol revela a verdade, revela como as coisas são de fato. E a Bíblia também afirma que Deus é a fonte de toda a verdade. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, o sol também é belo. A luz, ela deslumbra e dá alegria. Essa, meus irmãos, é uma verdade literal. Eu sei que existem países onde o índice de depressão é muito alto por causa da pouca luz solar que existe nesses países, em determinadas épocas. É por isso que nós precisamos do sol para termos alegria. E aqui eu estou fazendo apenas uma simbologia para aquilo que de fato é Deus. Deus é a fonte de toda beleza. Deus é quem traz toda a beleza para esse mundo. Deus é quem traz a alegria verdadeira a esse mundo. Há uma frase famosa de Agostinho. A frase é a seguinte: nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em ti. Agostinho, ele acreditava que mesmo quando você parece desfrutar de outra coisa qualquer, Deus é a real fonte da sua alegria, porque todas as coisas nesse mundo procedem de Deus. Deus, de fato, é a fonte da alegria. Agora eu quero que você observe uma segunda coisa. Entenda o resplandecer da luz. Só Deus, então, tem a vida, a verdade e a alegria que nos faltam e que não somos capazes de gerar através das nossas ações.
Então aqui surge uma pergunta: como essa luz divina pode raiar, ou como diz Isaías 9, resplandecer literalmente sobre nós? Observem aí o texto de Isaías, versículos 6 e 7. São os versículos mais conhecidos desse capítulo, e eles respondem com uma atordoante objetividade, irmãos. O texto nos fala que a luz veio porque o menino nos nasceu. O menino traz luz. Por quê? Porque ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os 4 títulos aplicados a essa criança pertencem somente a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus Criador. No entanto, ele nasceu. Não há nada parecido com essa afirmação em nenhuma outra religião. O Deus eterno nasceu. O Deus eterno veio até nós. Aqui nós precisamos observar 2 coisas importantes. Primeiro, se Jesus Cristo é mesmo Deus forte, Pai eterno, você deve estar disposto a servi-lo de corpo e alma. Segundo, se Jesus é maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, você deve desejá-lo. Você deve desejar se prostrar diante dele, porque ele é Deus, ele é digno da nossa adoração, ele é digno do nosso louvor. Mas tem uma coisa que nos chama a atenção aqui, nesses títulos. Por que ele é chamado de conselheiro? Veja, nós temos um Deus que compreende as nossas lutas. Nós temos um Deus que conhece as nossas experiências. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Ele morreu em uma cruz. Meus irmãos, amigos, o Natal mostra que Ele sabe o que você está passando. Ele conhece as suas experiências. Como maravilhoso conselheiro, Ele caminha conosco quando adentramos e atravessamos a sombra da morte, onde ninguém pode mais nos acompanhar. Ele está lá conosco. Ele é uma luz para nós quando todas as outras luzes se apagam, porque a luz que irradia de Cristo, que vem de Cristo, não pode se apagar. Terceiro, entenda a luz da graça. Isaías falou sobre essa graça assim, Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Ao ir para a cruz, Jesus, ele pagou a pena pelos nossos pecados, queridos. Quando nós confiamos na obra de Cristo em nosso benefício, em vez de nossos próprios esforços, Deus, ele nos perdoa, Deus nos aceita, Deus, ele implanta o seu Espírito Santo em nós, de modo que nós somos renovados de dentro para fora. Queridos, essa grande salvação, essa luz que resplandece sobre você com toda nova vida, verdade e beleza que ela traz, é concedida como um presente. O único modo de recebê-la é admitindo que você não merece essa graça, porque essa graça é imerecida.
é para pessoas que estão com as mãos vazias, são para pessoas que conhecem a sua falência espiritual. Natal significa que estamos tão perdidos, tão incapazes de nos salvar, que nada menos do que a morte do próprio Filho de Deus poderia nos salvar. Isso mostra que você não é alguém capaz de levantar a cabeça e levar uma vida moralmente correta e boa. Então, para aceitar o verdadeiro presente do Natal, você tem de admitir que é um pecador. Você precisa ser salvo, não por suas obras, mas pela graça. Você precisa abrir mão do controle da sua vida. Isso é descer mais baixo do que qualquer um de nós tem realmente vontade de fazer. Abrir mão do controle da nossa vida. Ele nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, ao vir até aqui, nos amar de uma maneira tão sacrificial, meus irmãos. Isso mostra quão imensa é a graça de Deus. E o que nós devemos fazer para receber a graça? Reconhecer que nós somos miseráveis pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, aí nós vamos encontrar luz. Quando Jesus ele morreu na cruz, as trevas desceram sobre a terra. A luz do mundo, Jesus Cristo, ele penetrou as trevas a fim de nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então eu concluo dizendo para vocês que a promessa do Natal não pode ser discernida a menos que você reconheça que você não pode produzir essa salvação por conta própria. Você não pode resolver o maior problema que existe no mundo. Você precisa dessa graça imerecida da parte de um Deus glorioso, de um Deus amoroso que enviou seu Filho até nós. E eu concluo com João 3,16. João 3,16 resume a manjedoura e a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Deus se fez homem, Ele morreu numa cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltará. Nós estamos celebrando o Natal, aguardando o seu retorno triunfal.